Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula, de física. Vamos iniciar a parte introdutória da termologia. Então, inicialmente vamos definir esse termo, O que é termologia? Então, se nós craquearmos esse termo, nós vamos ter aqui logia quer dizer o quê? Logia quer dizer estudo, Então, logia é estudo. Termo está relacionado a quê? A fenômenos caloríficos. A calor, temperatura, equilíbrio térmico. Portanto, a palavra termologia, ela vai ser justamente definida da seguinte forma. É a parte da física, a termologia é um ramo da física que vai estudar os fenômenos caloríficos e as suas aplicações. Aí, dentro da termologia, gente, nós vamos ter a termometria. Então, a termometria, também se nós quebrarmos aqui essa palavra, nós vamos ter, metria. Metria significa o quê? Medida, Medida. Então, a termometria, ela vai ser um ramo da termologia que vai estudar o quê? A medida da temperatura, Quando nós vamos medir a temperatura de um corpo, aí nós vamos estar dentro desse ramo da termologia que nós chamamos de termometria. E aí nós vamos estudar o termômetro, nós vamos estudar as escalas termométricas, tudo nessa parte da termometria. Dentro da termometria, gente, é importante alguns conceitos fundamentais. O primeiro conceito a gente fazer referência é o conceito de temperatura. O que vem ser temperatura, professor? Será que temperatura e calor são sinônimos? Temperatura e calor significa a mesma coisa? Não. Temperatura e calor são dois conceitos bem distintos, bem diferentes, A gente define a temperatura como a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo, Quanto maior o grau de agitação, quanto maior a movimentação das moléculas do corpo, maior vai ser a temperatura desse corpo, E aí a gente tem uma definição mais abalizada. A temperatura, ela vai ser um número, portanto é uma grandeza escalar, É um número que mede o estado de agitação das moléculas que constituem um corpo. Vamos usar aqui uma ilustração para ficar bem clara essa definição. Aqui você tem um forno, E aqui você tem um gelo. Se você pegar aqui, ampliar aqui, como se comportaria as moléculas aqui no interior desse forno? Então vocês percebem aqui, pelo desenho, pela animação, que essas moléculas estão vibrando, em alta agitação. A energia cinética delas é muito elevada aí, Energia de movimento. Diferentemente dessa situação 2, onde você tem aqui o gelo. As moléculas aqui, elas parecem mais paradas, Então, o estado de agitação nessa situação 2, nessa figura aqui, é diferente da anterior. Então, nós vamos ter que no forno, o grau de agitação das partículas, da molécula que constitui o corpo aí, é maior do que na outra situação. Traduzindo isso aí, nós vamos dizer que no forno, nós vamos ter uma temperatura mais elevada do que aqui no gelo. Então, a temperatura, pessoal, só revisando, é o número que vai medir esse estado de agitação das moléculas que constituem o corpo. Agora vamos passar para a definição de calor. O que nós chamamos de calor? Calor, pessoal, é a energia que se transfere de um corpo para outro, Calor é a energia que se transfere de um corpo para outro, ou seja, é uma energia em trânsito. Ela vai estar sempre se transferindo de um corpo para outro e sempre na seguinte situação: do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até eles atingirem o equilíbrio, ou seja, até esses dois corpos ficarem com a mesma temperatura. Aí nós dizemos que ocorreu o fenômeno do equilíbrio térmico, É como, por exemplo, se nós pegarmos uma moeda superaquecida e colocarmos na água, Se você colocar uma moeda superaquecida na água, o calor da moeda, ou seja, a energia térmica da moeda, ela vai se transferir para a água. Até o momento que os dois, moeda e água,
eles vão ter a mesma temperatura. Quando acontece isso, a gente diz que houve o equilíbrio térmico, porque aí nós temos a igualdade de temperatura. Vou colocar aqui uma ilustração para melhor situar vocês, tá? Ó, nós temos aqui esse corpo, vamos supor que isso aqui seja um corpo, corpo A, e aqui o corpo B, né? Pelo desenho dá para vocês perceberem essa cor vermelha aqui. Vamos dizer que a temperatura de A, ela é maior do que a temperatura de B, né? O desenho nos sugere isso, quer dizer, esse corpo tem um estado de agitação das suas partículas maior do que o de B. Aí a gente vai agora colocar os dois juntos. Colocando os dois juntos, vai haver uma transferência de energia, né? Ó, de A para B, porque a temperatura de A é maior do que a de B. Aí eles vão atingir aqui, ó, a mesma temperatura. Vai chegar o momento que eles vão atingir a mesma temperatura. Quando acontece isso, nós dizemos que houve aí o equilíbrio térmico entre esses dois corpos. Vou colocar aqui uma animação para vocês entenderem melhor. Ó, esse corpo que está vermelho nos dá a ideia que ele está com a temperatura mais alta. E o corpo em azul com a temperatura mais baixa. Quando os dois são colocados em contato, a energia térmica desse corpo que está em vermelho se transfere para o azul. E aí vocês percebem no final eles tendo a mesma temperatura, ou seja, atingindo o equilíbrio térmico. Agora, pessoal, dentro da termometria, a gente vai falar sobre o termômetro, né? Então, o termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura. Agora, é interessante que a gente conheça, de certa forma, alguns elementos do termômetro, né? E aí nós temos, quais são as partes do termômetro, professor? Então, no termômetro nós temos o bulbo, nós temos a escala, o estrangulamento, a substância termométrica, o filete de vidro e o tubo externo de vidro. O que vem ser o bulbo? O que é o bulbo, professor? O bulbo, pessoal, é essa regiãozinha aqui, ó, essa área aqui. É o local onde aloja, né? É o local onde se aloja a substância termométrica. A gente pode dizer assim, é a casinha onde a substância termométrica vai ficar alojada, tá? Aí o termômetro tem também a escala. A escala vocês podem ver aqui, ó, no termômetro. Esse termômetro, ele é um termômetro que tem graduação na escala Celsius e também na escala Fahrenheit. Então esses números que aparecem aqui, ó, como medidas, constituem o que a gente chama de escala. O estrangulamento no termômetro, ele vai ficar nessa região aqui, tá, pessoal? Olha, é uma regiãozinha aqui no termômetro, em que o estrangulamento, ele tem uma função. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente vai a um posto de saúde ou um hospital, geralmente quando o técnico ou o enfermeiro vai fazer a medida da temperatura do nosso corpo, ele pega o termômetro e ele faz um movimento assim para o chão, né? Segurando o termômetro. Para que esse movimento? Justamente para que essa coluna de mercúrio, essa coluna aqui, ela desça e vá toda para o bulbo. Porque aqui existe uma quebrazinha, ó, existe uma quebrazinha aqui no termômetro, que é justamente, nós chamamos de estrangulamento, que é para impedir que esse líquido aqui, esse metal líquido, ele desça. Se não existisse essa dobrazinha, do jeito que você verificou a temperatura, na hora que você colocasse ele inclinado, ela descia, né? Então, o estrangulamento tem essa função. E aí, outra parte que nós temos aí é o quê? É a substância termométrica. É o material que fica aqui dentro do bulbo. No caso do termômetro clínico, nós usamos o mercúrio, que é um metal líquido, né? O único metal líquido que tem uma boa dilatação, né? E se utiliza nos termômetros. Nós temos também o filete de vidro. O filete de vidro, gente, é um tubinho fininho que fica aqui dentro, ó, dentro do tubo maior. Aí é por esse filete que a substância termométrica ela escorre. E o último aí é o tubo externo de vidro, esse tubo maior que reveste o filete, né? O tubo fininho que fica por dentro. Então é importante a gente conhecer essas partes. Lógico, esse aí é um termômetro. A gente usa muito esse termômetro chamado termômetro clínico, né? Que é um termômetro de farmácia, de hospitais, né? Que vocês podem ver aqui em cima, né? Mas hoje, né? E principalmente com essa questão da Covid,
que a gente não pode manter contato, se utiliza muito o termômetro digital. Já é o avanço tecnológico, né? Você pode medir a temperatura do paciente, né, à distância, né? Se utiliza, parece uma pistolinha, você aponta para a fronte do paciente e aí vai fazer a medida. É o chamado termômetro digital. Principalmente crianças, né, que tem muito medo assim do termômetro, geralmente se faz a medida da temperatura usando esse termômetro. Aqui, gente, nós vamos colocar algumas questões importantes para vocês, né? Primeira questão: professor, o frio, ele existe? Nós estamos costumeiramente utilizando essa expressão. Nossa, que frio! Ai, tá fazendo frio. Ai, a noite hoje está fria. Para física, gente, esse termo frio, ele não existe, tá? Na física, nós dizemos que o que existe é falta de calor. Se não está havendo transferência de energia de um corpo para outro, aí você vai sentir essa sensação, né? Mas o frio, fisicamente, ele não existe. E o que é sensação térmica, professor? O que é sensação térmica? A sensação térmica, pessoal, é quando, ao tocar um corpo, né, nós sentimos através do tato se esse corpo está quente, morno ou frio, né? Quando nós tocamos no corpo, a gente vai dizer, o corpo está quente, o corpo está morno, o corpo está frio. Só que nós não conseguimos medir a temperatura do corpo, tá? É algo que a gente chama de sensação térmica, porque essa questão aqui é bem importante a gente ressaltar. O nosso tato, ele não tem assim o poder de medir a temperatura do corpo. Porque a questão da sensação térmica, gente, ela é relativa. Ela depende de algumas situações, que eu vou mostrar agora para vocês nessa questão seguinte. A sensação térmica, professor, ela depende de quê? Então, uma primeira coisa, ela depende do observador, ela depende do observador e ela depende do objeto tocado. Vou explicar o que quer dizer depende do objeto tocado. Eu não sei se vocês já observaram, mas quando nós pegamos uma lata de refrigerante do congelador e um refrigerante KS, nós vamos notar uma diferença. Nós vamos perceber, vamos sentir que a lata ela está mais fria, né, do que o KS. E os dois estão na mesma temperatura, porque estão no mesmo ambiente, né, eles estão à mesma temperatura. Mas por que, professor, que o objeto, no caso a lata de refrigerante, ela parece mais fria, mais gelada, por exemplo? Então aí é explicado pela questão da condutividade térmica. Como o material é feito de metal, então ele rouba, entre aspas, mais calor do nosso corpo. Então nós perdemos mais calor para a lata, que é de metal, do que para o refrigerante KS, que é de vidro. Então veja aí, você vai sentir sensações térmicas diferentes ao tocar objetos. Do mesmo jeito é o observador, né? Por exemplo, se a gente pega um agricultor, um sertanejo, de mãos calejadas, e pega uma secretária, manda os dois tocar numa tesoura aquecida. Qual dos dois vai ter a sensação térmica em que a tesoura está mais quente? Obviamente a secretária. Por quê? Porque o tato dela é mais aguçado, né? Diferentemente do agricultor, que tem as mãos mais calejadas, então o tato dele não é um tato assim tão bacana quanto o da secretária. Quer dizer, a sensação térmica vai depender do observador, tá? Outra questão. O tato pode ser utilizado para medir a temperatura de um corpo? Jamais, gente. O tato não é confiável. O tato é falho para medir a temperatura de um corpo. Nós só podemos medir a temperatura de um corpo através de um instrumento que a gente chama de termômetro, certo? Vamos agora para uma questão assim de exercícios básicos para a gente trabalhar. Assinale V ou verdadeiro, o V para verdadeiro e F para falso, as seguintes questões. Nós temos aqui, letra A. Hoje, define-se temperatura como uma medida do grau de agitação térmica das moléculas de um sistema. Isso aqui é verdade, né? Acabamos de ver essa definição. B. Dois ou mais sistemas estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Quando eles apresentam temperaturas diferentes? Não.
temperaturas iguais, temperaturas equivalentes. Então, isso aqui está falso. Termômetro é um aparelho que permite medir diretamente a temperatura de um corpo, verdadeiro. Calor é a energia que se transfere de um corpo para outro, quando entre estes corpos há uma diferença de temperatura, verdade. Está de acordo com o conceito que nós trabalhamos. Letra E. Dois corpos que estejam em equilíbrio térmico com um terceiro. Ó, você tem dois que estão em equilíbrio com um terceiro. Eles vão estar em equilíbrio entre si? Sim, gente. Sim. É a lei do equilíbrio, né? Se eu tenho dois corpos em equilíbrio, eles estão à mesma temperatura e eles estão em equilíbrio com um terceiro, então os três corpos estarão à mesma temperatura, né? Outra questão. Temos aí uma questão da UFMG, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele coloca assim: um ventilador ligado provoca a sensação de frescor nas pessoas. Quando a gente liga um ventilador, a gente sente aquele frescor, né? Essa afirmação, não, a afirmativa que melhor descreve a explicação desse fenômeno, né? Qual dessas afirmações vai melhor explicar aqui o funcionamento do ventilador? O ventilador altera o calor específico do ar. O ventilador aumenta a pressão do ar sobre a pele das pessoas. Ou o ventilador diminui a temperatura do ar. O ventilador retira o ar quente de perto das pessoas. É essa a alternativa correta, tá, pessoal? O ventilador ele produz um jato, né, de ar, ou seja, uma corrente de ar, que ela vai empurrar o ar quente, permitindo que fique aquele frescor ao redor de onde esse jato de ar passa, tá? Outra questão. Assinale a alternativa que contém o conceito mais correto de temperatura. Mede o calor de um corpo? Não, tem nada a ver. É um número positivo, ó. Eu falei anteriormente que a temperatura é um número ou positivo ou negativo. É uma grandeza escalar. Então, eu não posso afirmar somente que ela é um número positivo, né? Outro, é um número negativo também. A mesma explicação da letra B, né? Agora, é uma grandeza escalar que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo? Certo. Essa daqui é a alternativa correta. Certo, pessoal? Vamos para mais outra questão. O lugar no termômetro onde se aloja a substância termométrica, o localzinho, a casinha onde fica aquela substância termométrica, nós chamamos de quê? Nós chamamos de bulbo. Bulbo, né? Você vai ver aqui no termômetro, ó, o bulbo é essa regiãozinha aqui, né? Onde fica a substância termométrica. Outra questão. Qual é a parte do termômetro cuja função é impedir que a substância termométrica desça após a retirada do termômetro para a leitura da temperatura? Bulbo, escala, estrangulamento, filete externo de vidro ou nenhuma das alternativas? É o estrangulamento, gente. É o estrangulamento. Eu expliquei anteriormente a vocês que você tem aqui no termômetro, nessa regiãozinha aqui mais ou menos, tipo uma dobra nesse filete, que vai impedir que esse mercúrio, na hora que eu tiro o termômetro, ele escorra todinho e venha para o bulbo, tá? E finalizando aqui o nosso exercício, ele coloca: dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico entre si quando? Ó, dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico. Ó, grafa bem essa palavra, ó, esse termo, equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, gente, é a igualdade de temperatura. Ou seja, os corpos eles têm que ter a mesma temperatura, né? Eles têm a mesma temperatura.